E aí, galera do nono ano, beleza? Vamos lá para a nossa aula 7, começar a apostila 2, matéria nova, capítulo 5. Seguinte, o nome dessa aula, o certo seria ser Ascensão do Fascismo, tá? Por quê? Outro tema delicadíssimo, ainda mais nesses tempos, né? Mas eu não vou polemizar, hein? Prometo. Eu não quero ser chamado nem de socialista, nem de fascista, tá? Ser chamado de nada. Então, o que eu vou falar nessa aula é o seguinte: é como o partido fascista tomou conta da Itália. A gente está no mesmo cenário, pós-Primeira Guerra. Falamos dos Estados Unidos, estudamos o Brasil, né, que é aquela república velha, ou Primeira República, e agora vamos ver a Itália, né, da onde sai esse fascismo, que a Alemanha se inspira muito, e a Alemanha, lembrando que saiu humilhada da guerra. Então, eu quero falar rápido dessa aula, né? Vamos falar os pontos importantes primeiro, hein? Eu estou baseando essa aula neste livrinho aqui, ó, este livrinho aqui, olha lá, A Doutrina, tá vendo? Ó? A Doutrina Benito Mussolini. Eu estou baseando essa aula nas próprias palavras do Mussolini. Esse livrinho aqui eu paguei R$ 10. R$ 10. Esse livrinho tem um texto fascista, e tem depois um texto comunista. Então, metade do livro é fascista, metade é comunista. As duas visões. Tá vendo? As duas visões. Que é interessante a gente saber as duas visões. Isso eu não quero polemizar, mas é o seguinte: você se fechar sempre para uma opinião e não escutar a dos outros, o que acontece em volta de você, você não vê que existem pessoas que pensam diferentes e achar que só você está correto, é um pouco errado, eu acho, né? Então eu gosto muito desse livro porque tá aqui, ó, um lado fascista, o outro comunista. Você lê um, você lê o outro, depois você vê o que você gosta, o que você não gosta. Mas eu estou baseando esta aula na ascensão do fascismo, óbvio. Estou baseando essa aula, óbvio, seguindo o seu material. Mas nas palavras do Mussolini. Ele que fez lá o combatimento, né? Ele que criou lá o partido. Eu estou lendo e vai ficar até um pouco chato, vai parecer missa, né? Isso aqui que eu vou ficar lendo. Mas eu vou ler palavras do próprio Mussolini. Tá certo? Acho que enriquece um pouco a aula e eu não estou dando a minha opinião. Tá? Então vamos lá. Vamos, antes de eu começar a ler aqui, vamos ver o contexto. A gente vai chamar esse período de período entre guerras. Período entre guerras, ou seja, período que vai de 1918 a 1939. 1918, fim da Primeira Guerra, a 1939, começo da Segunda Guerra. Então é um fim da Primeira Guerra, você tem a crise lá do liberalismo americano, a crise de 29, lembra? E a Europa sai da guerra, ela sai da guerra lascada. Isso aí eu não preciso te explicar. Suas indústrias, você tem morte, você tem indústria, né? Morte, né? Você tem desemprego, inflação, né? Eu não preciso te falar isso, que você sai de uma guerra fudida. Opa, sai de uma guerra lascado, você não sai de uma guerra bem. Você pode ter ganhado ou perdido, tirando os Estados Unidos, né? Que não foi palco da guerra e aproveitou bem a guerra, né? Então, o que vai acontecer? E do outro lado, né, você tem que lembrar da Rússia. A Rússia colocou em prática aquele pensamento do século XIX, aquele pensamento socialista. Ela colocou em prática isso em 1917. Então você tem a guerra em 14, você tem a Revolução Russa em 17, em 18 você tem o fim da guerra, você tem o tempo auge dos Estados Unidos, tá? E a gente vai ver o que está acontecendo na Europa. Então você vai ter na Europa isso. De um lado uma Rússia socialista agora, uma Europa foi palco da guerra completamente destruída, né? E o que vai acontecer? Que aí eu tampei no slide aí, né? O que vai acontecer? Isso vai ser um cenário de radicalizações. Porque você vai estar morando numa Itália, numa Alemanha, lascada, você vai estar desesperado, meu amigo, tá? Você vai estar desesperado. É um campo que pode germinar ideias. É um campo que você, como está desesperado, você
você compra qualquer lado. O que vier te salvar falando que é Salvador, você vai atrás. Então, gera um cenário propício para radicalizações políticas. Tranquilo? Então, vamos ver lá na Itália. Então, óbvio, ela vai sofrer. Olha que bonita, hein? Olha essa foto. Isso eu falo que é o homem que toda mulher pediu a Deus. Olha lá. Então, você tem a Itália. A Itália, ela sai humilhada também. Porque ela trocou de lado, ela entra de um lado, depois vai para o outro, né? Prometem para ela colônias e na hora do Tratado de Versalhes lá, esquece a Itália, gera na Itália também um descontentamento, um sentimento de revanche. Você começa a ter greve de operários, as ideias socialistas, vira uma instabilidade política. E é nesse contexto que você tem em 1919 um maluco aí, o Benito Mussolini, que vai ter grupos italianos de combate, tá? Em 1919 ainda você não tem ainda um partido, você tem um movimento dessa galera que se organizava e o Benito Mussolini vai criando aí uma doutrina política. Em 1921 você tem a formação do Partido Nacional Fascista. Tá? E esses grupos, então, na Itália, vão tentar chegar ao poder, vão lançar suas propostas, vai lançar suas ideologias, esse partido. Beleza? Então, o que o Mussolini vai fazer até chegar no poder máximo da Itália? Lembrando que você tem o rei lá, você tem o rei e tal, mas o rei ainda comanda a polícia, comanda o exército. Então, o Mussolini, ele vai chegar a ser o primeiro-ministro desse rei, até concentrar todo o poder na mão dele, beleza? Vamos lá. De onde vem esse nome? Fascismo. Vem do fátio. Fátio. Fátio era um símbolo do Império Romano, né? Eram varetas aí, eram madeiras, troncos de madeiras amarrados em um machado, em uma machadinha. Isso era o fátio. Né? Então, o fátio era símbolo de união, de força. Era isso que significava o fátio, que lá os legisladores romanos usavam para manter a ordem, era um símbolo de ordem e tal, e é isso que vem aí do fátio. Fascismo vem do fátio, um símbolo então lá do Império Romano. Você já começa a ver o que o Mussolini quer fazer. Ele quer transformar a Itália novamente no Império Romano. Esse cara vai querer ser um César, ele vai querer ser um imperador, não é? Então aí é o símbolo do Partido Nacional Fascista, o fátio, e a bandeira italiana, daí que vem o nome, tá bom? Então o que vai acontecer aí? Ó? O fascismo para o Mussolini representa unidade. E é a unidade, você só encontra a unidade na nação. Então esses fascistas, eles terão um sentimento de ultranacionalismo. Ultranacionalismo é o patriotismo exagerado. Não é aquele patriotismo, vamos rezar o hino lá de manhã, não é aquilo não, hein? É a coisa que você coloca, tudo é a nação, tudo que for contra a nação, tudo que for falado, criticado contra a nação, você é inimigo da nação. Gente, exagero é perigoso em qualquer lado. Então, você tem esse partido ultranacionalista. Mussolini vai falar que o fascismo é a unidade. Isso aí, é a unidade. E aí ele vai tecer as suas ideologias. Por exemplo, o Mussolini, ele foi socialista, ele foi comunista. Ele foi expulso pelos comunistas. E aí ele vai começar a criar uma doutrina política híbrida. Né? Ele vai falar assim que essas doutrinas do passado estão todas falidas, destruídas. Porém, você tem que tirar delas as forças vitais, o que sobrevive. Ele vai fazer uma... Então, é uma coisa inédita na história. Ele vai misturar essas características de várias doutrinas e criar dele.
Por exemplo, para o Mussolini, ele era contra os socialistas, o comunismo, e contra a democracia. O fascismo, então, é ultranacional, antissocialista e antidemocrático. Por exemplo, aqui, eu vou ler para você, rapidão, o que o Mussolini falou sobre ele ser oposto ao liberalismo. Vou ler. Vamos lá. O fascismo opõe-se ao liberalismo clássico, que surgiu como uma reação ao absolutismo e tinha como função histórica quando o Estado se tornou expressão da consciência e da vontade do povo. O liberalismo negava o Estado em prol do indivíduo. O fascismo reafirma os direitos do Estado como expressão da essência verdadeira do indivíduo. Ele é contra o liberalismo porque o liberalismo é individualista. Você não pode ser individualista, você tem que ser unido à nação. E ele é contra o socialismo. No socialismo, não há indivíduos ou grupos fora do Estado. O fascismo, assim, é oposto do socialismo, para qual a unidade dentro do Estado é desconhecida e que vê na história tão somente a luta de classes. O fascismo igualmente se opõe ao sindicalismo como arma de classe. No entanto, quando trazidos para a órbita do Estado, o fascismo reconhece as necessidades reais que deram origem ao socialismo e ao sindicalismo, atribuindo-lhes o devido peso no sistema corporativo, em que interesses divergentes são coordenados e harmonizados na unidade do Estado. Por que ele é contra o socialismo? No socialismo está a divisão, o motor da história é a luta de classes. Você não pode ter, segundo ele, uma Itália que briga, que as classes dela brigam entre si. Ele é contra o socialismo porque ele não acredita na luta de classes. E ele é contra os democratas porque a democracia divide a galera. Você tem aqueles que representam tal coisa, tal coisa, tal coisa. O liberalismo é individual. Não, e o fascismo é unidade. Unidades nessa nação. Tem mais um termo aqui, né? Por exemplo, aqui numa parte que ele fala rejeição ao marxismo, né? Tal concepção de vida faz do fascismo a negação resoluta da doutrina subjacente, assim chamada de científica e do socialismo marxista. A doutrina do materialismo histórico, aquele do Marx, a história estudada pela economia, que explica a história da humanidade em termos de luta de classes e por mudanças nos processos e instrumentos de produção, com a exclusão de tudo o mais. O fascismo, então, nega a doutrina socialista marxista e ela vai rejeitar a democracia. Olha o que ele vai falar sobre a democracia. Os regimes democráticos podem ser descritos como aqueles sob os quais o povo é, de tempos em tempos, iludido a crer que exercia soberania, enquanto o tempo todo a soberania verdadeira reside em outros e é exercida por outras formas. A democracia é um regime sem rei, infestado por muitos reis, que muitas vezes não são mais exclusivistas, tirânicos e destrutivos que um único, ainda que esse único fosse tirano. Olha só. Democracia é um governo de muitos reis que ilude o povo achando que aquele... Gente, é um discurso que vai convencer, você tem que contextualizar. Olha a época. É um discurso que a galera não está crendo mais nesses governos liberais, democratas. Mas eles também não querem ser socialistas. Porque socialista vai pegar aquela massa de camponês, aqueles operários, vão tomar o poder. Eles não querem ser... O fascismo entra como uma terceira via. O cara que não queria ser, o cara que não está botando fé nas democracias e o cara que não quer ser socialista, talvez o empresário, o industrial, né? Ele não quer ser socialista, você vai ter uma terceira via na Itália a partir de 1919, que é o fascismo. Parece que ele vai pegar
o que é bom ali de cada um e vai misturar e renegar o resto. É uma terceira via. Esses caras fascistas vão marchar, então eles vão ter eleição completamente furada em 19, e em 22 você vai ter um negócio espetacular do ponto de vista para o fascismo. É um negócio terrível, que em 1922 você tem a Marcha sobre Roma. Eles com camisas negras, que é o nome que eles vão chamar, camisa negra, sim, bandeira da Itália, vai marchar em Roma para mostrar a força fascista, tá? Para mostrar a força fascista. Ele vai ter apoio de alguns liberais, de alguns empresários e até por parte da Igreja Católica. Por que a parte da Igreja Católica aceita? Não falo toda, não, parte aceita. Porque os comunistas eram contra a religião. A religião é o ópio do povo. Então, os religiosos não gostam dos comunistas, tá? Então, também apoiam. Eles marchando para Roma, é uma guerra sem luta isso. Porque um país com milhões de pessoas teve uma marcha aí com milhares, o que vai fazer? O rei vai chamar o Mussolini para ser o primeiro-ministro da Itália. Primeiro-ministro da Itália. Aí são convocadas as eleições para o parlamento, os fascistas ganham. Mas aí você vai ter uma série de denúncias que essas eleições foram fraudadas. O uso da violência. Então o cara ia votar para o parlamento e via batendo em outro ali, via um fascista, um camisa negra batendo no outro, falando, você tem que votar no fascista. O cara atrás, ele ia votar no parlamento, ele ia votar no fascista, né? O que vai acontecer? Você vai ter esse cara aí, ó, o Matteotti, ele vai no parlamento, ele é comunista, ele vai no parlamento e vai denunciar o Mussolini, vai falar que o Mussolini ganhou as eleições por fraude, por violência. Depois de um tempo, esse cara aparece morto dentro de um esgoto, ele é achado muito depois, ó. Ele é assassinado, mas aí você vai ter a consolidação do fascismo na Itália. O Mussolini está garganhando, cara. O Mussolini ele faz por meio da violência. A violência para ele é essencial naquele momento. Tranquilo? Isso faz parte, porque ele vai usar a guerra. A guerra é uma coisa que une a nação. Tá vendo? Olha o jogo político, né? Então ele vai lançar as leis fascistíssimas e vai consolidar uma ditadura fascista na Itália. Então ele vai perseguir a oposição, ele vai fechar, os sindicatos vão ser fechados, vai proibir greve, vai ter censura, os poderes vai estar na mão do Mussolini. A galera acha, ele é doido, maluco, mas é o que tem para hoje, a galera vai achar, né? Vai lá, depois ele vai ser ministro, ele para de ser doidão. É o começo, tá? Então você vai ter aí então, ele vai se auto-chamar, agora você vai chamar de Duce, que é líder em latim, né? É a consolidação do Estado totalitário, é o controle do Estado sobre a sociedade na mão de um único líder, tá? Estado totalitário, é isso aí, o Estado totalitário, é a consolidação na mão e você tem o controle total da sociedade. Você tem um controle total da sociedade. O Estado, por isso que muita gente fala que o fascismo é de esquerda. Eu não vou dar minha opinião, que eu acho que não. Para eu não entrar em polêmica, não ser processado na guilhotina. Mas muita gente fala que o fascismo é de esquerda, que o Estado é grande. Enfim, mas eu vou ler. Vou ler, tá? Então você tem aí a ditadura fascista a partir de 1925, o Duce, o líder carismático, um partido único, unipartidarismo, você fecha todos os outros grupos políticos, óbvio, você vai perseguir a oposição. Quem fala contra o Duce, quem fala contra a Itália é contra a nação, quem fala contra o Duce é contra a nação. O Mussolini, ele comandava todos os setores do governo, tudo passava na mão dele. E ele não gostava dos próprios... Se alguém falava contra ele, alguém tinha opinião diferente da dele, ele mandava perseguir mesmo, tá? Então o Estado também vai comandar muito as relações de
trabalho. Então, olha aqui a ideologia fascista. Tá? Olha aqui o negócio olha a fé fascista. Olha, o Estado fascista como uma força espiritual. Vou ler rapidão aqui. O Estado fascista, como expressão mais alta e poderosa de personalidade, é uma força, mas uma força espiritual, a soma de todas as manifestações da vida moral e intelectual do homem. Suas funções não podem, portanto, se limitar a impor a ordem e manter a paz, como entende a doutrina liberal. O Estado não serve para manter a ordem. Lembra que a gente falou isso em liberalismo? Tá vendo como ele não é liberal? Ó, não se trata de um mero instrumento mecânico destinado a definir a esfera em que o indivíduo pode exercer devidamente seus supostos direitos. O Estado fascista é um padrão internamente aceito de regra de conduta, uma disciplina da totalidade da pessoa. O fascismo, em resumo, não é apenas um promulgador de leis e fundador de instituições, mas um educador e promotor da vida espiritual. Seu objetivo é remodelar não só as formas de vida, mas seu conteúdo, o homem, seu caráter e sua fé. Galera, onde você vai começar isso? Aí depois o governo fascista, que eu falei, por isso que a aula é ascensão, é como ele sobe. Mas o governo fascista vai começar a fazer o quê? Propaganda, censura, ele vai mudar todos os materiais didáticos, ele vai comandar a educação. No material didático vai ter a cara dele, ele vai saber e qual exercício fazer. É um Estado totalitário, tá certo? Ele quer formar a grande Itália, um grande império. Ele não vai excluir as massas. As massas pertencem a ele. O sindicato pertence a ele, é o corporativismo. Você vai ter o sindicato, só que o sindicato vai conversar com o Estado vai conversar com o Estado. Ali vai ser resolvido. Então o Estado controla o trabalho, o Estado controla a sociedade. Acabei de ler aqui, né? Acabei de ler. E eu vou falar aqui um negócio, ó. Vai falar do século passado, né? Somos livres para crer que este século XX é o século da autoridade, um século que tende para a direita, um século fascista. O século XIX foi o século do indivíduo. Somos livres para crer que este é o século coletivo e, portanto, o século do Estado. Palavras do Mussot, palavras do Mussot, não são minhas palavras, tá? Não são minhas palavras. Em 29 ele vai fazer um tratado com a Igreja Católica, tá? O Tratado de Latrão, vai ser criado o Vaticano, né? O Vaticano, aquelas pendências com a Igreja Católica desde a unificação italiana será resolvida agora com o Mussolini. Então você tem aí um Estado totalitário. Para você unir a nação, você tem que ter inimigos em comum e você tem que guerrear. Então é um império, expansão territorial, tá certo? Eu vou falar nas palavras o que é um Estado totalitário, né? O fascismo deseja que o Estado seja forte e orgânico, alicerçado no amplo apoio popular. O Estado fascista reivindica as rédeas não menos no campo econômico do que em outros. Faz sentir sua ação em toda a extensão do país por meio de suas instituições corporativas, sociais e educacionais, em todas as forças políticas, econômicas e espirituais da nação, organizadas em suas respectivas associações. Todas circulam dentro do Estado. Um Estado alicerçado em milhões de indivíduos que reconhecem a sua autoridade. Eu vou parar de ler, tá? Vou parar de ler para não ficar longa a aula. Mas eu poderia ler esse livro aqui, esse escrito do Mussolini, não é um livro não, sobre a doutrina fascista inteira em aula, né? Para a gente discutir, é bem legal. Mas essa aula é sobre a ascensão do fascismo. Então é assim que os fascistas sobem na Itália e se consolidam em 25. E aí para frente, até o final da Segunda Guerra, você terá essa ditadura fascista, tá? Então eles sobem por causa de campo instável
esse campo instável que a Itália vive no pós-guerra, não é? Ele chega por uma via para unir essas pessoas, afastar esse socialismo, não é? Afastar esse socialismo e falar como essas democracias, esse governo liberal não deu certo. E na época a galera carente de líderes, carente de qualquer tipo de expectativa, compra isso. Não é? Porque tem hora que você lê um discurso até que, né? Meu Deus, né? Mas você tem que lembrar que é um Estado totalitário, né? Censura, ele comanda tudo, beleza? Não vou entrar em detalhes, não vou dar opinião nenhuma, tá aí. Você leia na apostila as páginas aí indicadas. E a base da aula foi o próprio Mussolini, tranquilo? Beleza? Então na próxima aula aí a gente fala da ascensão do nazismo, ok? Não dá tempo de falar dos governos antes da guerra, tá? Porque senão a gente vai ter que fazer muitas aulas, tá? Mas fica aí como eles subiram ao poder. Tranquilo? Muito obrigado, abraço, hein? Abraço.